Olá! Hoje a gente vai falar sobre o corpo. E a primeira pergunta que vem à cabeça é: o que é o corpo humano? Parece simples, né? Uma questão de biologia, mas vamos ver que a resposta é bem mais complexa. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. De um lado, a ideia de que o corpo é uma máquina biológica. Do outro, a visão de que ele é tipo uma tela em branco, onde a sociedade e a cultura vão pintando suas regras, seus significados. É essa tensão que a gente vai explorar. Pensa bem, no dia a dia a gente tende a achar que a biologia explica tudo sobre o nosso corpo, né? Que é uma coisa natural, que funciona igual para todo mundo em qualquer lugar do planeta. Só que essa é só uma parte da história, talvez nem a metade. Então, para a gente entender essa complexidade toda, vamos começar pelo jeito mais comum de pensar sobre isso, a visão dominante, que é a da biomedicina. E para ela, o corpo é basicamente uma máquina. E essa ideia do corpo-máquina não surgiu do nada, tá? Ela tem uma história longa. Lá na antiguidade, com Hipócrates, a saúde era vista como um equilíbrio, uma coisa conectada com o ambiente. Depois, com Galeno, a anatomia ganha força. Mas o grande ponto de virada vem ali no Iluminismo, no século XVIII. É aí que o corpo começa a ser visto como uma coleção de peças, sabe? Uma máquina mesmo. E no século seguinte, com a ascensão da clínica, dos hospitais, essa visão se consolida de vez. O corpo é isolado, colocado num laboratório para ser estudado peça por peça. Então, resumindo essa visão biomédica, o corpo é universal, igual em todo lugar. A doença é uma falha mecânica, um defeito na máquina. E olha, não dá para negar, essa visão é super poderosa. Ela salva vidas, sem dúvida. Mas ela deixa de fora um elemento fundamental, a cultura. E aí vem a pergunta, e se o corpo for muito mais do que só biologia? Agora, vamos virar a chave completamente. E se, em vez de uma máquina, a gente pensasse no corpo como uma tela? Para a antropologia, a ideia é exatamente essa. O corpo é uma superfície onde a cultura vai deixando suas marcas. E são marcas bem profundas. Olha só essa frase do antropólogo Marcel Mauss. O corpo humano é o primeiro e mais natural instrumento do homem. Isso aqui muda o jogo. Porque se o corpo é um instrumento, a gente aprende a usar. E a forma como a gente aprende a usar não é natural, é aprendida. E esse aprendizado é pura cultura. E é aqui que entra o conceito-chave do Mauss. As técnicas corporais. Pensa numa coisa que parece 100% natural, tipo andar. Pois é, para ele, até andar é uma técnica que a gente aprende. O exemplo do jeito de andar das mulheres Maori é perfeito para isso. Aquele gingado específico não nasce com elas, não é biológico, é ensinado, é cultural. Ou seja, o que a gente acha que é natureza, muitas vezes é a cultura agindo diretamente no nosso corpo. E essa modelagem do corpo pela cultura, ela não é uma coisa neutra, inocente. O filósofo Michel Foucault deu um nome para isso: biopoder. A ideia é que o Estado moderno não só pune quem faz algo errado, ele vai além, ele gerencia a vida das pessoas. Ele regula a nossa saúde, a nossa sexualidade, como a gente se reproduz. De repente, a biologia vira um campo político, um espaço de disputa. E quando a gente olha para outras culturas, a visão biomédica fica parecendo pequena, limitada. Olha só esses exemplos. Para os Mekeo, lá em Papua Nova Guiné, o corpo não é fechadinho, separado do mundo. Ele é permeável, parte do ambiente. Para os Toba, na Argentina, a pessoa é maior que o corpo físico. E aqui mesmo, no Brasil, na Umbanda, a saúde não é uma coisa individual, ela depende de uma força coletiva, o axé. São todas visões que quebram completamente com a ideia de um corpo isolado de uma máquina biológica. Ok, para a gente ver o contraste entre essas duas lentes de uma forma bem clara, vamos pegar o evento que teoricamente é o mais biológico e universal de todos, a morte. Porque até aqui, nesse momento onde a biologia parece ser a única coisa que importa, a cultura tem, e muito, o que dizer. Pela lente biomédica, a morte é um fato. Simples. As funções fisiológicas param, o coração para de bater, fim. Mas a lente da antropologia vem e pergunta: tá, mas por que o coração parou? Foi por causa da pobreza, da violência, da falta de acesso a um hospital? Essas coisas não entram na conta? Para a antropologia, a morte nunca é só um evento biológico. Ela é o ponto final de um longo processo social. O nome desse conceito é determinação social da morte. A ideia é que as desigualdades que a gente vê na vida não desaparecem na hora de morrer. Elas continuam lá e definem quem morre, como e por quê. Para alguns grupos, as condições sociais tornam a própria vida inviável. E um exemplo histórico do Brasil mostra isso de um jeito muito forte. Isso aqui não é só teoria, não. Vamos voltar para o Brasil colonial, um Brasil escravocrata. Naquela época, a morte era um verdadeiro espetáculo público que servia para reafirmar quem mandava.
O jeito que uma pessoa era enterrada dizia tudo sobre o valor que ela tinha em vida. A diferença era absurda. Os ricos, a elite, tinham funerais enormes, com procissões, padres, e eram enterrados dentro das igrejas, perto do altar, em solo sagrado. Já os escravizados, os pobres, bom, eles eram muitas vezes jogados em valas comuns, sem cerimônia, em terra não consagrada. A morte, em vez de igualar todo mundo, só reforçava a desigualdade. Ela deixava claro que, mesmo depois de mortos, alguns corpos valiam muito mais do que outros. Então, a gente tem esses dois olhares. De um lado, a biologia, do outro, a cultura. E agora, qual dos dois está certo? A questão, na verdade, não é escolher um lado, é tentar construir uma ponte entre eles. A melhor forma de pensar talvez seja como uma metáfora. A biologia nos dá o palco, o corpo físico, mas é a cultura, a sociedade que escreve e dirige a peça que acontece nesse palco. O nosso corpo é sim biológico, mas é a sociedade que define o roteiro de como a gente vive, adoece e morre. Tentar entender o corpo só pela biologia é como assistir a um filme no mudo. A gente até vê as imagens, mas perde completamente a história. E essa citação da filósofa Judith Butler é perfeita para fechar essa ideia. Ela fala sobre as molduras através das quais a gente enxerga ou não consegue enxergar a vida dos outros como algo que foi perdido. O que ela quer dizer com isso? Que a sociedade cria uma espécie de moldura que define quais vidas são importantes, quais mortes merecem luto e quais são simplesmente ignoradas. E essa moldura tem consequências reais, de vida e morte. E isso nos leva a uma reflexão final, que fica como uma provocação. Se a gente aceita que o corpo é moldado pela sociedade, então a responsabilidade é nossa. Temos que pensar em como construir uma sociedade que cuide melhor de todos os corpos, sem exceção. No fim das contas, a luta por justiça social é também uma luta para que todas as vidas sejam vistas como vidas que valem a pena ser vividas. E com essa ideia, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia